Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje, como vários assuntos aqui a gente pesquisa durante o ano para fazer o podcast, né? Vamos falar aqui hoje sobre um assunto bem bacana que eu acho que está sendo bem pesquisado, que é o de Project Finance, né? Principalmente aplicado a um processo de pesquisa mineral. E eu estou aqui com o Otávio Vigiano, para a gente bater um papo aqui sobre esse assunto. Otávio, muito obrigado pela sua participação. Olá, Johnny. É um prazer poder participar aqui com vocês. Ainda mais para falar por um assunto tão importante que eu acho que vai pegar aí uma boa parte do seu público, porque realmente é uma dificuldade. Achar financiamento para tirar esses projetos de uma etapa, vamos dizer assim, bons indícios de que eu tenho um bom negócio na mão e levar para ele documentação, levar para ele certificação para que esse projeto possa efetivamente sair do papel ou possa ser vendido, eu acho que é um interesse aí de grande parte do seu público. Perfeito. Pessoal, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, então solta a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Agradecer aos nossos patrocinadores, parceiros, que são eles que financiam esse podcast e faz com que esse trabalho aconteça, tá? Pessoal, o Otávio, ele é um líder experiente e visionário, tá? Na estruturação e execução de megaprojetos de infraestrutura e transição energética, como CEO e fundador da BIM Infrastructure, que é uma holding global, que está à frente de iniciativas inovadoras, disruptivas, que estão moldando o futuro da energia e mineração com mercados estratégicos globais. Tá? Otávio, já até começou, tá? Mas por explicar o que é um Project Finance e como é que ele se aplica especificamente ao setor de pesquisa mineral? Bom, o Project Finance é um meio de financiamento dos projetos, né? É um financiamento específico em que você utiliza o fluxo de caixa futuro do projeto para garantir a garantia necessária para você obter o financiamento. Então, nada mais, nada menos do que nós estamos falando aqui é de um financiamento. Só que esse meio de financiamento, esse financiamento por uma etapa de um projeto arriscada, como a gente está falando aqui, esse foi o desenho, esse foi o meio em que a BIM encontrou para conseguir modelar algo que atenda esse público. A gente sabe do potencial brasileiro da mineração, diferentemente de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, onde o próprio governo financia sondagens, né? As pessoas conhecem o que tem ali no subsolo, o Brasil não seguiu por esse caminho. E a gente tem um conhecimento restrito do nosso subsolo, e isso fica a cargo muito dos investidores, das pessoas que acreditam naquilo ali. Então, esse Project Finance, esse modelo de financiamento que a gente desenhou, ele vai especificamente para esse público que acredita, tem ótimos indícios de que ele tem bons materiais ali debaixo da terra, e nós estamos aqui para ajudar esse empreendedor a tirar essa ideia, esses bons indícios e transformá-los em um negócio rentável e viável. Realmente está bem claro, né? E você falou muito bem essa parte dos financiamentos, né? Essa questão do subsolo. Aí, Otávio, na sua visão, tá?
quais são, então, os principais componentes para um modelo assim de Project Finance para um projeto de pesquisa mineral? Bom, como a gente falou, esse projeto, né, dessas características envolvem riscos que devem ser analisados por uma empresa como a nossa, que está levando essas boas oportunidades para que sejam financiadas, né? Então, assim, para que a gente modele um projeto e coloque ele de pé, o principal artifício que a gente precisa fazer aqui é montar um fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa, ele é composto por várias variáveis. Podemos falar aqui do CAPEX, que é o volume de investimento que vai ser necessário para aquele projeto. É óbvio que um projeto desse tem várias etapas, né? A gente começa ali, vamos pegar a metodologia mais conhecida aí nesse meio, a metodologia FEL, onde no início ali a gente tem uma etapa que a gente quer saber se aquele negócio é viável ou não, se existe um cheiro ali, se tem alguns fortes indícios que temos bom negócio na mão. Depois a gente passa para uma etapa de entender qual é o local específico onde existe aquela reserva e saber exatamente o que tem ali debaixo da terra. E depois a gente passa por estruturar o projeto. Ou seja, dado que eu sei aonde que tem a reserva, qual o tamanho daquela reserva, eu tenho que planejar uma planta com uma capacidade produtiva em que vai atender os anseios do meu negócio. Dali para frente, com esse planejamento em mãos, nós partimos para construir, implantar esse projeto. Então, os custos relativos a todas essas etapas, eles têm que estar muito bem desenhados ou muito bem entendidos por quem vai montar esse Project Finance. Então, o que a gente está falando aqui é só relacionado ao custo de implantação. Mas essa planta também ela tem um custo de operação, ela tem o arrendamento da terra, ela tem um custo do financiamento. Então, esse Project Finance, para que a gente possa estruturar tudo isso, a gente precisa montar o fluxo de caixa do projeto, que é composto por todas essas variáveis. Depois, para que esse negócio fique de pé, a gente também precisa determinar uma estrutura de capital, quanto de capital próprio é necessário para cada fase, quanto que eu consigo financiar de cada etapa, né? A gente faz, depois disso, uma análise de sensibilidade, ou seja, e se variar o tamanho da minha reserva? E se meu CAPEX for um pouco mais alto do que eu planejei? Se meu custo operacional for um pouco mais alto do que eu planejei? Como que isso muda? Como que o negócio muda? Ele continua rentável? A viabilidade dele, ele fica inviável? Então, todas essas nuances são analisadas para que a gente possa efetivamente fazer um bom filtro e levar bons negócios para que a gente tire esse projeto do papel. No fundo, a gente tem uma grande planilha do Excel. Essa planilha tem milhões de abas, milhões de variáveis que são analisadas, e tudo isso, todos esses inputs, eles são cruzados para que a gente entenda se esse é realmente um bom negócio ou não. Realmente, você falou muito bem essa questão do resultado final, né? Porque eu participei já de algumas rodadas de projetos, né, de avaliação, e teve uma frase que falaram que ficou bem marcado, no seguinte: falou, olha, o nosso trabalho é concatenado nessa tabela. Não vou chegar ponto a ponto, mas o projeto é viável. Aí, a partir dali, foi quando ele começou a entrar no detalhe. Mas e tal ponto a questão do assentamento? Opa, está aqui, saiu montando. Porque é o resumo de um trabalho extremamente técnico, né? E, como você falou, a metodologia FEL utiliza diversas variáveis e um Project Finance com certeza também tem todas essas características.
É isso mesmo, Johnny. Eu já participei de, vamos dizer assim, vários projetos em várias etapas diferentes, igual você está falando aí, né? Eu vim do setor elétrico e trabalhei muito na última empresa que eu trabalhei, uma joint venture da CEMIG com a Vale, nessa área de estruturação de empreendimentos e implantação de empreendimentos. Então, eu ajudava em pegar todas essas informações, entender se aquele projeto ali é um bom negócio, não é, e depois recebi o dever de casa de tirar esse projeto do papel. Então, já sujei muito a minha bota com esses projetos aí, e não só prometendo lá atrás um bom negócio, mas entregando lá na frente. Certamente. Pegando um gancho nessa parte que você falou de avaliação, Otávio, como você acredita que a avaliação de risco é realizada em projetos de pesquisa mineral, financiá-los através do Project Finance? Nós temos um risco muito forte ali, que é um risco geológico. Então, esse Project Finance nosso, vamos dizer assim, quem vai colocar o dinheiro para que a gente analise isso, tem consciência desse risco. Os nossos investidores, eles têm consciência plena daquilo que eu falei lá atrás. O Brasil, ele é um país extremamente rico no seu subsolo, mas desconhece o tamanho das reservas que tem no subsolo e desconhece o local. Então, precisa efetivamente de alguém que esteja disposto a correr esse risco. Então, foi essa a negociação que a BIM foi fazer no Emirados Árabes. A gente tem um banco parceiro no Emirados Árabes, que entendeu esse risco e está disposto a correr esse risco para que a gente possa colocar esses projetos de pé. Então, quando a gente está falando de riscos desse tipo de financiamento e desse tipo de projeto, a gente está falando principalmente do risco minerário. E basicamente isso. Mas assim, falando especificamente em Brasil, a gente não pode deixar de falar do risco regulatório, né? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma fluidez regulatória alta, né? As regras do jogo, elas não são, vamos dizer assim, 100% definidas. O empreendedor ainda corre riscos regulatórios fortes, isso também tem que ser levado em consideração. Tem também risco de mercado, mas risco de mercado, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a BIM, a minha empresa, a gente tem um DNA muito forte em inteligência artificial. A BIM nasceu de uma inteligência artificial construída por mim e que eu tive a oportunidade de apresentá-la na COP28 do ano passado. Então, eu apresentei uma inteligência artificial que mapeia o futuro do mercado de energia brasileiro no Emirados Árabes, e essa parceria com esse banco que a gente está trazendo hoje aqui do Project Finance, do processo de mineração, surgiu dos desdobramentos dessa apresentação dessa inteligência artificial que eu apresentei no Emirados Árabes no final do ano passado. E eu continuei desenvolvendo essa inteligência artificial. E hoje ela traz uma mitigação para um desses riscos de mercado, que a gente também faz a análise do preço futuro daquele mineral que a gente está analisando. Então a BIM também ela faz uma pré-seleção daqueles minerais estratégicos que têm um futuro brilhante aí no mundo. E para falar aqui alguns, a gente pode falar de terras raras, pode falar de grafite, grafeno,
o ouro, que é indiscutível, diamante, são os projetos que a gente vem estudando aí para encaixar, que são os primeiros projetos que estão na fila para entrar para esse processo. E interessante mesmo essa criação dessa inteligência artificial, né? Que é o que mais nós falamos aí, diversos programas aqui, não está para criar uma inteligência artificial para tomar o lugar do pesquisador, do geólogo, do engenheiro, para fazer isso que você falou, facilitar essas informações e o profissional utilizar o que ele tem de melhor, que é o conhecimento, para gerar negócio, gerar empregos, né? E garantir aí o futuro da sociedade moderna, que é esse o objetivo da mineração. Você falou muito bem, Johnny, porque às vezes as pessoas interpretam a inteligência artificial como alguém que vai roubar seu emprego. Mas esse aqui é um belíssimo exemplo onde a inteligência foi aplicada para trazer segurança para os negócios, para tirar mais projetos do papel no Brasil. Então, a inteligência artificial está sendo utilizada aqui para gerar mais empregos, para trazer mais oportunidades, para trazer mais dinheiro para o nosso país e prosperidade para as pessoas. Certamente, né? E como você observa, Otávio, a estruturação, né, de um financiamento pode impactar na viabilidade de um projeto de pesquisa mineral? Bom, a estruturação para esse financiamento é o seguinte: o que a gente vai fazer, basicamente, é a tokenização de ativos. Esse banco, que é nosso parceiro lá no Emirados Árabes, ele faz movimentações financeiras com criptoativos. Para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, para quem acompanha o mercado cripto e tudo mais, está tendo uma fuga do dinheiro real para o mundo token, o mundo cripto, certo? Vamos dizer assim, para quem acompanha aí o real digital, todas essas movimentações, está chegando um controle muito forte em cima do nosso dinheiro. Então, alguns investidores enxergam um movimento de dinheiros tradicionais para o mundo cripto. Daí que veio a oportunidade do que a gente está trazendo aqui. Porque a gente vai fazer um projeto onde a gente cria um token e esse token está lastreado num projeto da vida real. Então, nós não estamos falando aqui de especulação no mercado cripto e nada mais. Nós estamos vinculando o mercado real ao mercado de criptoativos. Então, esse banco, ele nos pediu para criar um token numa tecnologia RWA, ou Real World Asset, em que o ativo está totalmente conectado a um contrato na blockchain, um contrato imutável que traz segurança para ambas as partes. Então, assim a gente conseguiu modelar algo que traz segurança para o investidor e segurança para que a gente possa trazer o retorno, ou seja, encontrar bons projetos e vincular o empreendedor que tem um bom negócio na mão com o investidor que está disposto a correr esse risco e quer colocar um dinheiro para ter uma boa rentabilidade, claro, mas a gente está unindo essas duas partes para que a gente possa trazer aí um desenvolvimento na área mineral brasileira. Bom, é assim que a gente bolou, é assim que a gente entende que a gente pode trazer uma diferença nesse mercado, saindo do modelo tradicional de financiamento e entrando num novo mundo, num mundo onde os contratos são transparentes, os investidores são transparentes. Então, isso fica algo tanto bom para ambas as partes e para todo o controle que tem em volta de um projeto desse, que é
a questão de cumprir as leis, tanto dos países quanto regulatórias específicas do processo de mineração. Realmente é muito, muito importante, né? Muito interessante. Pegando o gancho também, né? Então, na questão dos investidores, de que forma os investidores avaliam a sustentabilidade e o retorno sobre o investimento em projetos de pesquisa mineral? Sem sombra de dúvidas, a sustentabilidade ela é algo presente em qualquer empreendimento que vá ter impacto na natureza. Isso é fundamental para que a gente possa fazer projetos hoje. Nenhum investidor vai colocar seu dinheiro num empreendimento que não cumpre os requisitos ambientais que são impostos a esse tipo de empreendimento. No Brasil, especificamente, nós temos várias leis ambientais que devem ser respeitadas. Nós somos rigorosos no cumprimento dessas leis, mas o mundo ele precisa de desenvolvimento. A gente não consegue ter o conforto, o luxo que a gente tem hoje, sem que a gente possa utilizar os recursos naturais que existem no nosso planeta. Então, o que a gente quer aqui é fazer esse tipo de negócio, respeitando todas as leis ambientais e cumprindo a compensação ambiental que um projeto desse exige. Então, nós analisamos o processo de licenciamento ambiental de todos os nossos projetos e estamos aqui para garantir, para mostrar para esse investidor de que nós estamos de olho tanto na identificação da compensação ambiental necessária, quanto no seu cumprimento. E esse licenciamento ele tem várias fases, Você tem que cumprir os requisitos ambientais para você iniciar a construção. Depois que a planta está em operação, você tem os outros requisitos ambientais e até socioambientais para colocar um empreendimento desse de pé. Então, um empreendimento da magnitude do que a gente está falando aqui, ele traz prosperidade para aquela região. Ele traz compensações ambientais e sociais para que aquelas pessoas, aquele meio ambiente ali, seja talvez replicado em outro lugar e as pessoas que estão ali impactadas por aquele empreendimento possam também receber sua compensação social e a gente levar prosperidade para o mundo sem causar um impacto local que inviabilize também um empreendimento. Realmente, ficou bem claro. Você falou um pouco no início, mas eu queria voltar nesse assunto, que é a questão das regulamentações, Como é que você avalia que mudanças nas regulamentações e políticas governamentais afetam, assim, financiamento de projetos de pesquisa mineral? Como a gente falou aqui no início, para que um projeto desse fique de pé, são várias variáveis. Entre elas, vamos dizer assim, o custo do investimento. Então, vamos colocar um exemplo fictício aqui. A gente leva o projeto para um licenciamento ambiental, recebemos uma lista de requisitos ambientais a serem cumpridos e eu coloco um valor financeiro em cima desses requisitos. Olha, eu vou gastar aqui 10 dinheiros para resolver esse requisito ambiental. E aí, no meio do caminho, surge um novo requisito. E aí, aquele valor de investimento que eu tinha prometido para o meu investidor, aquele retorno financeiro que ele estava esperando, no meio do caminho, eu tive uma regra que mudou. E aí eu tenho um novo requisito ambiental a ser cumprido. E como nenhum projeto nosso vai deixar de cumprir a legislação
daquele país, daquela cidade, do estado e tudo mais, nós vamos cumprir. E isso tira dinheiro daquela pessoa que financiou esse empreendimento. E isso tudo gera descredibilidade de um negócio, de um país, de pessoas que foram lá, pediram um dinheiro para construir um empreendimento e não cumpriram o combinado. Então, mudanças regulatórias são delicadas. É difícil lidar com isso, porque a gente não tem controle sobre isso, mas a gente sofre 100% do impacto. Realmente, né? Por exemplo, o IBRAM hoje está trabalhando com aquela questão do imposto único, né? Então, está lutando para que diminua esse impacto, tanto quanto frente parlamentar. Isso depois que já fez o Project Finance, olha, teve essa mudança, que quer fazer tudo de novo, né? Realmente é bem complicado, né? Eu já tive que explicar algumas vezes algumas mudanças regulatórias, mas nesse meio não tem jeito, a gente tem que colocar isso na conta. Como a gente vive num país, vamos dizer assim, que está sujeito a essas mudanças, e todo o país está sujeito a mudanças também, a maneira mais fácil da gente mitigar isso é colocar uma contingência no valor ambiental do projeto, alguma coisa nesse sentido, para que a gente assegure todas as partes, né? Que o projeto cumpra os requisitos ambientais que são exigidos, que corretamente são exigidos, mas que a gente também garanta o retorno do investidor, que é uma peça fundamental para que a gente possa trazer desenvolvimento para o mundo que a gente vive. Bacana. Chegando aqui já na parte final desse nosso podcast, tá, Otávio? Fala um pouco sobre a sua empresa, né, a BIM Infraestrutura, só para nossos ouvintes. Bom, eu falei, né, a BIM nasceu com esse DNA de inteligência artificial. Eu criei uma inteligência artificial que mapeia o futuro do mercado de energia brasileiro. Levei isso para os Emirados Árabes, na COP28. Tive grandes oportunidades de apresentar isso lá. E os desdobramentos dos dados que essa inteligência gerou fomentaram vários negócios. E esses negócios foram pipocando. Eu não fui, vamos dizer assim, preparado para montar uma empresa, mas o desenrolar de tudo que aconteceu foi o surgimento da BIM. E aí voltamos para os Emirados Árabes, com um dever de casa que os investidores nos pediram, e outras oportunidades foram surgindo no Emirados Árabes, não só na área de energia, mas também em áreas de mineração, saneamento. Eu tive a oportunidade lá no Emirados Árabes de, em abril, estar lá numa catástrofe ambiental que aconteceu lá. Eu acho que é a maior chuva dos últimos 75 anos. E aí a gente foi com um parceiro nosso que tem uma solução muito boa de saneamento. Então isso ajudou muito a gente a diversificar os investimentos. E aí voltando para o Brasil, com algumas oportunidades mapeadas, a gente viu que todas essa questão da tokenização de ativos, da que a gente possa pegar o investidor disposto a correr algum risco. E quando a gente conectou isso ao mercado brasileiro, a gente enxergou o Project Finance do processo de pesquisa mineral e outras possibilidades de tokenização de ativos no mercado de saneamento, imobiliário. Nós temos um projeto de energia que eu estou indo amanhã para o Emirados Árabes, eu estou indo amanhã para Dubai, para tokenizar esse projeto do hidrogênio. Então, são um projeto de grafeno, tem vários projetos aí que estão aí no forno
para que a gente possa fazer essa roda girar e trazer esse mecanismo de prosperidade aí para as pessoas que se conectarem à BIM, trouxerem bons negócios, que a gente possa analisar em conjunto esses negócios, os objetivos desses empreendedores e a gente modelar projetos nessa estrutura de tokenização de ativos e a gente leve para propor para o banco para tirar esses projetos do papel. Bom, basicamente, eu acredito que é assim que a BIM, essa empresa que eu criei, com a ajuda de tantos outros ótimos profissionais que trabalham conosco, é assim que a gente pode trazer prosperidade para as pessoas que se conectam conosco e para o nosso país, para o nosso mundo. Eu tenho certeza que a tecnologia que a BIM pode tirar do papel pode trazer uma vida melhor para todas as pessoas. Bacana. Finalizando, Otávio, né? Que conselhos você daria, então, para empresas que estão considerando captação de recursos em pesquisa mineral? Eu aconselho a documentar bem o seu projeto, entender o seu negócio, fazer pesquisas de mercado, certo? E procurar bem. Procurar a gente. Nós temos uma equipe especialista que pode auxiliar você, que tem aí fortes indícios de bons negócios a serem tirados do papel. Nós temos a expertise de ajudar você a fazer essa análise e buscar o recurso necessário para tirar, vamos dizer assim, bons indícios de bons negócios e colocar esse empreendimento apto a ser um negócio viável, onde a gente vai conseguir um dinheiro fácil, barato, para tirar ele do papel. Então a BIM é esse veículo que vai te dar a mão no momento de necessidade e vai ser seu parceiro para sempre aí, trazendo prosperidade para muitas pessoas. Bacana. Otávio, novamente, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast da mineração. Muito nos abrilhanta aí sua presença. E quando voltar aí suas viagens, quiser trazer para a gente como é que foi essas experiências, tá? O convite as portas estão abertas para você aí, tá? Novamente, muito obrigado e conte sempre com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Johnny. Sei que seu público é extremamente qualificado nessa área, que a gente também enxerga excelentes oportunidades de negócio e as portas da BIM estão abertas para que a gente possa aí desenvolver em conjunto esses bons negócios e sempre que você tiver oportunidade, quiser bater um papo, estarei disponível aí para que a gente possa aí conversar mais, fomentar mais esse mercado da mineração, porque o Brasil é realmente um país muito próspero nessa área e a gente precisa de pessoas que fomentem esse mercado como você e que tragam boas soluções para esse mercado, para que a gente possa transformar essa riqueza ou esse potencial que o Brasil tem de ser o país do futuro, para que ele seja o país do presente e traga prosperidade para todas as pessoas aqui. Beleza, muito obrigado. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? A Atobim Engenharia, site atobim.com, a Ignia Geologia e Meio Ambiente, site igniabr.com.br, e a Revo Geosciences, site revogeosciences.com. Tá? E nossas redes, nos sigam aí nas nossas redes do podcast da mineração, no YouTube, no LinkedIn. E Otávio, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobim, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente.
empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.